25 de setembro de 2023. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós estamos iniciando ferialmente a 25ª semana do tempo comum, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, semana 25ª do tempo comum. Vos saúdo com a paz, vos acolho, desejo desde já uma semana abençoada, cheia das graças e bênçãos de Deus. Você que está iniciando a semana de trabalho, de estudos, seja uma semana cheia de realizações. Nós vamos meditar nesta manhã, desta segunda-feira, meus queridos, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o início do livro do Esdras, livro de Esdras, é o início, o capítulo 1, versículos do 1 ao 6. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém, e construa o templo do Senhor Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar, proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos, para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto bonito hoje a igreja nos entrega. O início do livro de Esdras. Nós temos que nos situar na história do povo de Deus. Lembrando, vamos voltar um pouquinho. Abraão, Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, constituíram as 12 tribos, chamadas tribos de Jacó, tribos de Israel. Depois, ao longo do tempo, essas tribos constituíram um reino. O primeiro rei Saul, depois o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão e assim por diante. Certo momento da história, essas 12 tribos se dividem, 10 formam o chamado Reino do Norte, que se chamou Israel, continuou com o mesmo nome, e 2 tribos formaram o Reino do Sul, que é Benjamim e Judá. Passou o tempo, a tribo do norte foi destruída pelo império chamado Assíria, por causa das suas infidelidades. Restou a tribo do sul, Judá, constituída por Judá e por Benjamim. Essas tribos, este reino chamado Reino de Judá, também continuou na história e mais ou menos 2 séculos depois, um outro império chamado Babilônia invadiu a capital, que é Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou em 2 deportações o povo para o exílio, chamado exílio da Babilônia. Passaram muitos anos, o povo escravo no exílio,
E chegou o momento que Deus ele vai libertar o povo do exílio. O império da Babilônia, que era o império que estava escravizando esse povo no exílio, ele começa a se enfraquecer e um outro império domina a Babilônia, que é o Império Persa. Quando a Pérsia domina a Babilônia, o rei persa chamado Ciro, movido por Deus, com toda certeza, pela graça de Deus, ele vai libertar o povo que estava escravo no exílio, para que o povo possa voltar para a terra que há tantos anos eles tinham deixado, quando a Babilônia os levou escravos. Então o povo vai voltar, e quando o povo vai voltar, o povo vai se deparar com uma cidade que tinha sido destruída. Tinha até algumas pessoas diferentes lá, o templo estava destruído, então eles tinham que reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Aí entra o texto de hoje, por isso que o padre tem que explicar tudo, né? Aí entra o texto de hoje. O livro de Esdras, ele vai descrever todo o episódio da reconstrução do templo. Então, no comecinho do texto que nós ouvimos hoje, nós percebemos que o rei da Pérsia, Ciro, ele permitiu o povo sair e ele incentivou muitas pessoas a ajudarem o povo. E o povo vai lá, e o povo vai fazer acontecer a reconstrução do templo. Chegou o momento de sair da Pérsia ou da Babilônia antiga, chegou o momento da libertação. O rei Ciro diz assim: podem ir para a terra de vocês, vão lá, reconstruam o templo que tinha sido destruído. E todo o texto de hoje discorre desse fato histórico na vida do povo de Judá, o povo de Deus. Meus queridos, de maneira geral, nós podemos já colher uma informação para a nossa vida e nossa história. Às vezes surgem algumas situações na nossa vida que parece que dá a impressão de ser a mesma experiência do exílio da Babilônia, o exílio do povo de Judá. Situações de enfermidades, situações de correrias, situações de dificuldades financeiras, situações de dificuldades ou de problemas familiares, de relacionamento. E às vezes nós temos a impressão de que aquilo é o fim, de que aquilo não vai passar. E nós entramos num cansaço, sabe? Eu estou cansado disso, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer eu já fiz. Sabe essa sensação? Eu não sei se você está vivendo isso na sua vida, um momento de cansaço, né? Um momento de saturação existencial. Pois é, essa é a experiência do exílio. O povo que foi levado pela Babilônia para ser escravo no exílio, o povo ficou muito tempo escravo. A esperança começou a ser perdida, né? A alegria de viver começou a ser perdida. Nós não vamos sair daqui nunca mais. Parece que nós estamos fadados a essa vida sofrida. Mas numa linha, numa finura de esperança, Deus ele pode intervir. E é assim que Deus faz. Porque quando o povo estava se desanimando, um cansaço da escravidão, vários profetas se insurgem lá no exílio. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E vai dizer ao povo: calma que vai passar o exílio. E hoje nós vemos o momento que passou. Passou o exílio, passou o sofrimento. Agora vão para casa, voltem para de onde vocês vieram. Voltem lá para Jerusalém, reconstruam aquilo que está destruído. Meus queridos, nada é eterno nessa vida. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, um momento de canseira, um momento de preocupação, um momento de tristeza, um momento de grandes tribulações, calma que vai passar. Não existe um exílio eterno. O que existe é a felicidade eterna que está nos esperando nos céus. Essa existe como constituição eterna. O sofrimento não. Ele vai passar.
E Deus nos dá a oportunidade de reconstruir não somente os templos, o templo de Jerusalém, mas tantas situações da nossa vida que precisam ser reconstruídas, precisam ser reiniciadas, recomeçadas. Sempre é uma oportunidade de um recomeço, minha gente. A gente precisa aprender com esses testemunhos bíblicos que Deus sempre nos dá a oportunidade de um recomeço. Sempre. Sempre. Às vezes a gente erra, ou quase sempre. Às vezes a gente faz más escolhas. Às vezes a gente inicia um caminho e fala, não está dando certo. Recomece. Trilhe outro caminho. Vá lá e reconstrua. E Deus, ele vai providenciar o ouro, a prata, os bens, os donativos. Olha, Ciro, rei da Pérsia, ele vai convocar toda a população do império para ajudar o povo de Judá a, quando voltar para Jerusalém, que o povo possa e consiga reconstruir o templo. Deus providencia tudo. Ele só não, ele além de nos dar a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, ele ainda prepara tudo. Deus preparou tudo para o povo de Judá. Vai lá e recomece. Vai lá e faça acontecer. Olha, essa é uma realidade muito bonita, meus queridos. Uma realidade, uma história bíblica que deve alimentar em nós a esperança. Hoje nós estamos iniciando segunda-feira, dia 25 de setembro. Nós estamos iniciando uma semana de trabalho, de estudos. Se a gente já está vivendo numa rotina pesada, numa rotina desgastante, respira hoje e fala assim, vamos recomeçar. Cada dia é um novo dia. Cada semana é uma nova semana. Cada minuto é um novo minuto. E olha, minha gente, o que nós estamos vivendo no nosso hoje vai ser passado. Já está sendo passado a cada instante. E o passado não volta mais. Por isso que no nosso hoje existencial, nos revistamos dessa mesma esperança que o povo de Judá estava revestido. E creiamos, o Senhor me dá a oportunidade de viver algo novo. Hoje, nessa segunda-feira, olhemos a beleza da natureza, olhemos a beleza das coisas, a beleza da vida, olhemos, além de contemplarmos os momentos difíceis que nós estamos passando, talvez, mas contemple também os momentos, as situações boas que você tem no seu hoje existencial. Às vezes nos centramos muito no desafio, no que é ruim, e o que é bom, nós temos muita coisa boa na nossa vida. Passa despercebido. E tem coisas que às vezes passa, fica no passado, não voltam mais e a gente nem curtiu, nem aproveitou, porque nossos olhos estavam doentes, olhando somente o que é ruim. Vive intensamente. Segunda-feira, dia de renovo, dia de recomeço, dia de renovar as esperanças. A história do povo de Judá, muito bonita, uma história de esperança. Que essa palavra de hoje, de todo o coração, meus queridos, desperte em nosso peito um sentimento de fé, de confiança em Deus. Olha o que Ciro diz para o povo de Judá. Primeiro, o texto de Esdras vai dizer que foi Deus quem falou por meio de Ciro. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhes construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Os inimigos destruíram o templo. Deus, por meio de Ciro, irá reconstruí-lo. Porque o que é de Deus ninguém destrói. O que é de Deus ninguém derruba, ninguém mata. Por mais que tentem, por mais que procurem. O que é de Deus, é de Deus. E aí Ciro pergunta: quem dentre vós no meu império pertence ao povo de Israel, ao povo de Judá?
E aí ele vai falar assim: que o Senhor seu Deus esteja com ele, que se ponha a caminho e suba a Jerusalém. Construa o templo do Senhor Deus de Israel. Que o Senhor teu Deus esteja com você, Judá. Se coloque a caminho, vai lá, suba a Jerusalém, construa o templo. E eu digo também a você, meu querido filho, minha querida filha, que está a refletir essa palavra tão bonita hoje. Se ponha a caminho. Saia dessa estaticidade em que você se encontra. Tem gente que vive mergulhado num lamento, né? No resmungo, na murmuração, mas não sai do caminho, não sai do lugar, não dá o melhor de si para poder sair daquela situação. Pare de ficar estático, parado. Ciro disse ao povo: se ponha a caminho, suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor. Vamos, avante, olhemos adiante, o Senhor está à nossa frente. Esperança. Pare de ficar num lamento destrutivo. Não, olhe adiante. Jesus nos precede, Ele vai à frente, Ele é o nosso mestre. Reconstrua, faça acontecer. Se não depender de você, espere em Deus, mas não fique parado e não olhando para trás. Olhe para frente, suba, se ponha a caminho. Continue sua vivência, continue sua vida, enfrente as situações da vida com o coração cheio de alegria. Nos revistamos da alegria que vem de Deus. E aí, Ciro vai dizer assim: e a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar, proporcionem prata, ouro, bens, animais, donativos para o templo que está em Jerusalém. Olha, Deus já tem tudo prontinho, minha gente. Deus já tem tudo prontinho. O que cabe a nós fazer? Hoje, iniciar esse dia, essa segunda-feira, já dizendo a Deus: Senhor, que esse dia seja um dia maravilhoso. Senhor, que essa semana seja uma semana maravilhosa. Vai lá em frente o seu dia, se revista de alegria. Pode ser que surgirão provações, pode ser que surgirão durante esse dia, durante essa semana, ou pode ser que você já esteja enfrentando os cansaços da vida. Não se deixe abater, alegria. Vai dar certo, vai passar, vai dar certo, vai dar certo. Esperança, meus queridos, esperança. Esperança. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Desejo uma semana abençoada a você e sua família. Encarecidamente peço a todos os irmãos, rezemos pelo nosso Brasil nesses dias, para que este demônio da legalização do aborto seja destruído definitivamente e a nossa nação possa continuar a ser a nação da vida, da alegria, do calor humano. Que Deus nos ajude. Meus queridos, eu peço a você que compartilhe esse vídeo depois de repostado, curta, dê um joinha, dê um amei e ajude que esse trabalho seja divulgado. As bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, essa semana que se inicia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada, magnífica, maravilhosa. Força e coragem em tudo o que vivermos. Lembremos-nos sempre que Deus está no comando de tudo.